Pronto, no meu aqui já deu que tá gravando. Gente, mais uma vez, boa tarde. Já tava começando a falar sem gravar, ainda bem que o Jefferson me lembrou, tá certo? E eu tava conversando para vocês aqui o seguinte, né? Foi o ponto que a gente terminou a aula passada. Apresentou o nosso primeiro flip-flop, advindo da realimentação da saída na entrada, né? Isso, esse efeito que você jogar a saída dessa porta NAND nessas entradas de forma cruzada dessa maneira. E a gente viu, né, a característica de operação do flip-flop SR. Não é isso? Que quando 00, ele mantém o estado anterior, né, ele se lembra de quem estava armazenado e continua armazenando, né? Então ele guarda, tem um efeito memória, guarda quem estava lá armazenado, esse dado. Você tem a possibilidade de setar um dado com 0, ativando a entrada reset, setar o dado com 1, ativando a entrada 7, e aqui você tem a zona proibida, né? A zona onde o flip-flop não vai funcionar. Então, a gente deve evitar essa zona. Perfeito? Fizemos o mapa K, encontramos a expressão desse flip-flop, resultante desse flip-flop, que aqui é interessante, né? Que a gente viu que essa expressão, né? A saída no próximo estado depende não só das entradas, mas da saída anterior, né? Perfeito? Joia? E aí eu pedi para vocês investigarem a situação. Vamos lá, agora vocês não vão escapar de me falar. Revisei toda a vida que eu estou perguntando para vocês. Professor, eu quero isso. Vai começar a gravação, mas aqui agora não tem mais. Eu quero saber qual o problema com essa transição. Se você chegasse no laboratório, tivesse essa montagem, e eu pedisse para você colocar essa montagem aqui, que problema podia ocasionar, galera? O que é que poderia estragar a sua prática lá? Falem comigo, vamos lá. E aí, pessoal, ninguém? Opa, o Paulo já está colocando um porém aí, que é interessante. Ele, veja só, ele está falando, ó, essa entrada aqui é S, essa entrada aqui é R, não é isso? Se eu começar a mudar por essa entrada aqui, ó, peguei lá e mudei o fiozinho que estava lá no terra, botei no VCC. Por quê? Porque eu quero que ele fique 1. Apesar de eu ser que o estado, que a situação final dessa outra entrada vai ser 0, momentaneamente eu tive as duas entradas 1. Vocês conseguem ver isso, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui. O que é que eu estou dizendo a você? Estou dizendo a você o seguinte, que apesar de você estar perseguindo essa situação aqui, se você começar mudando pela entrada superior, a entrada S aqui, o que é que pode acontecer? Você mudou esse cara aqui de cima, ó, de 0 para 1. Apesar de saber que você vai mudar esse cara aqui para 0, instantaneamente ele ficou na zona proibida. Todo mundo consegue perceber isso, pessoal? E aí, mesmo você não estando pronto para que as entradas tivessem sido alteradas, você criou um problema na operação do seu circuito. Você teria que começar mudando 0 na entrada inferior para depois modificar a entrada superior, que poderia levar a um problema caso você tivesse que confiar a operação numa pessoa, né? Se a pessoa tivesse que fazer isso manualmente, corre o risco lá do erro humano. Não é verdade? Todo mundo conseguiu ver isso aí, pessoal? O problema nessa transição aqui, eu sei que daqui é um estado permitido e aqui também. Mas na prática, quando eu vou fazer isso, eu posso passar por isso aqui. Isso não é bacana. Se eu quisesse que isso não ficasse ao acaso, não ficasse da percepção do operador, porque aqui, ó, a gente tem na sala, por exemplo, 25 pessoas no momento, apenas o Paulo, eu acho, né? Apenas o Paulo Afonso percebeu isso. O resto de vocês, nenhum notou, apesar de ter os pedido para estudar essa situação antes, na aula passada.
Não é verdade? E aí? Uma situação dessa que vocês que estão estudando isso claramente não perceberam, a gente vai deixar o acaso? Ficou complicado. Quero resolver esse problema. Sugestões. Clock, Emanuel, é simplesmente um nome que para mim não significa nada. O que eu quero é um campo de atuação para poder resolver. Posso chamar do que quiser. Quer ver? Veja só. O problema que eu estou enfrentando é que o flip-flop não sabe que eu terminei de mexer nas entradas. Tá correto? Se ele soubesse que eu vou começar aqui e terminar aqui, enquanto eu passava por aquela região proibida, ele está só se ajeitando para conseguir colocar as entradas que ele quer. Eu vou esperar um pouco ao invés de atuar. Mas o problema é que o flip-flop não escuta a gente falar. Não é verdade? Mas se você aí fosse fazer o papel do flip-flop, eu podia falar, cara, espera aí um pouquinho que eu vou ajeitar as entradas. Depois que ajeitar as entradas, eu te falo para você calcular a saída. Você falava, joia, resolvi o problema? Vocês entenderam o que eu estou falando? Então eu quero falar isso para o flip-flop. O que é que eu quero fazer? Eu quero criar uma entrada que eu vou chamar de peraí. Por favor, espere. Então quero que o flip-flop entenda isso. Quero falar, cara, espera aí. Quando estiver pronto, eu sinalizo para você fazer o cálculo daquilo que eu estou precisando. Então eu vou criar a entrada peraí. Vou chamar de peraí porque é isso que ela está fazendo. Beleza? Vocês entenderam o procedimento que eu estou usando aqui? Então o que é que acontece? Eu vou criar uma nova entrada que ela tem que atuar diretamente no laço, que é isso. Nessa nossa saída aqui, ó. Mas que ela tem que ter o efeito desse peraí. Veja só o que é que eu posso fazer aqui, ó. Se eu acrescentar uma segunda camada dessas portas NAND, que é uma porta NAND, tá certo, pessoal? Beleza? Onde aqui são as mesmas entradas que eu tinha aqui, ó. Entrada S e entrada R. Daqui para cá é um flip-flop normal. Perfeito? Entrada S e R. Só que o que acontece? Eu coloquei outra camada para permitir a entrada, para permitir uma nova entrada, perdão. Beleza? Que essa entrada aqui é o nosso peraí. Joia? Veja só o que é que acontece, ó. Quando essa entrada aqui, peraí, for zero, o que é que acontece com a saída dessa porta lógica aqui? Hein, pessoal? Se eu tenho zero em de alguma coisa, a saída dessa porta lógica é 1. Perfeito? Nesse caso aqui, quem será também? Se eu tenho zero em de alguma coisa, a saída dessa porta lógica é 1 também. Tudo bem? Beleza? Se eu tenho 1 na entrada desse... Note, ó. Deixa eu fazer isso aqui para vocês. Vou modificar levemente isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Só um minuto. Vale a pena ir mais devagar para vocês não se confundirem. Eu vou quebrar essa porta NAND aí em duas. Assim. Pronto. Vai dar para perceber melhor assim. Diminuir um pouquinho.
de baixo é a mesma coisa, pessoal. Preciso substituir. Hein, galera? A de baixo aqui é a mesma coisa. É uma AND seguido do ANOT, que é uma NAND, tá certo? Então, vamos voltar àquilo que eu estava colocando, ó. Quando a entrada C aqui, essa entrada, peraí, for 0, eu tenho um 0 aqui. Perfeito? E aqui nessa saída aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter um S AND 0, que dá 0, correto? Todo mundo está vendo? Hein, pessoal? Note, embaixo eu vou ter a mesma coisa, né? O resultado disso aqui, ó, bem aqui. Então, embaixo eu vou ter também um 0 na entrada do meu flip-flop. Vocês concordam que essa parte aqui que está no quadradozinho preto é o meu flip-flop SR? Tudo bem? O que é que acontece com o flip-flop SR, cujas entradas são 0 e 0? Hein, pessoal? Todo mundo concorda aí com o Tarso? Isso. Ele mantém o valor anterior, não é isso? Esse Q aqui vai ser igual ao que anterior. Tudo bem? Então, como a gente sabe que a gente tem essa mesma solução aqui para baixo, ó, vou colocar, vai ser melhor. Como a gente sabe que a gente tem essa mesma solução aqui para baixo, significa que eu tenho na entrada de um flip-flop SR 0 AND 0. Perfeito? Ele vai segurar o que anterior. Note, esse resultado do que anterior depende dessa entrada S, depende dessa entrada R. Depende, pessoal. Quando eu coloco 0 nessa entrada aqui, automaticamente esse 0 está aqui, independente desse ou desse. Estou correto? Por quê? 0 AND alguma coisa é 0. Não interessa que se no S é 0 ou 1. Todo mundo está enxergando isso, galera? Então, veja só. Se eu fizer essa camada extra de portas NAND, que na verdade é uma porta AND e uma porta NOT. Eu faço com a NAND para economizar material quando eu vou criar essa solução. Tudo bem? Então, se eu fizer uma camada extra dessa porta AND, eu vou colocar assim, porque a porta NOT já está dentro ali do flip-flop, tá certo? Eu vou criar uma entrada que quando ela é 0, as entradas S e R perdem a função de impor o valor da saída. Todo mundo consegue ver isso? Então, quando essa entrada que eu coloquei aí é 0, independente se eu estiver mudando lá aqueles fios, independente de eu estiver fazendo isso aqui, ou ajeitando isso aqui, o flip-flop não calcula a saída. A saída se mantém a saída anterior. Ele está esperando um sinal do operador. Quando é que esse sinal é dado? Da seguinte forma. Quando essa entrada aqui do peraí, ele diz, ó, tô pronto. Vai agora, faz teu nome, flip-flop. O que acontece quando essa entrada C for 1, galera? Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1, né? Esse resultado aqui é 1 AND S. Quem é 1 AND S, pessoal? S. Então, aqui eu tenho S.
E lá embaixo eu tenho um end R, que é o resultado disso. R. Então, o resultado final disso, é um flip-flop SR normal, vai funcionar normalmente. Então, quando sinaliza, o flip-flop volta a funcionar normal. Tá aí a entrada que espera pela gente. Todo mundo entendeu, pessoal? Não, não é um flag, Paulo. Um flag é normalmente associado a um nível lógico, né, que está muitas vezes interlaçado a um registrador, que é um registrador. A gente vai ver que depois os registradores são formados por uma série de flip-flops na parte de controle de microprocessadores e microcontroladores. O que é que significa flag? Flag vem de bandeira em inglês, tá certo? E quando você tem um microcontrolador que tem um bit chamado de flag, ele vai sinalizar alguma coisa para você. Então, no microcontrolador, quando você abre lá o manual fabricante, ele tem flags relacionados a fim da conversão analógica digital, a overflow, a underflow, a erro de determinado salto de memória. Ele utiliza esses bits de sinalização para indicar para o operador, ou como o operador vai colocar isso no código, para indicar para o código que tipo de situações podem gerar erros ou particulares padrões de comportamento, e assim o programador consiga antecipar determinadas rotinas. O flag vem daí. Beleza? Essa entrada aqui, ela tem um outro sentido. Ela está esperando por nós. Não é verdade? A gente chama ela de peraí. No entanto, você concorda que essa entrada pode ser interpretada como a seguinte função. Ela vai sincronizar o momento em que o flip-flop vai realizar os seus cálculos. Quando ela está em zero, o flip-flop está só esperando, mantendo o anterior. Aí eu posso alterar as entradas da forma que eu quiser, até passando pela zona proibida, que o flip-flop não vai se alterar o comportamento. Na hora que eu estabilizar essa entrada, o que é que eu posso fazer? Posso sinalizar nessa entrada, que a gente vai chamar agora de clock, que é relógio, para sincronizar o momento que o flip-flop deve atuar. Então, o flip-flop atue agora. Aí eu sinalizo. Aí o flip-flop faz a conta. Pega as entradas, o estado anterior e calcula a próxima saída. Ficou claro, galera? Então, com esse artifício aqui, eu tenho uma nova entrada que ela vai esperar a sinalização dela, nesse caso nível lógico 1, para que o S e o R possam fazer efeito no flip-flop. Até lá, quando o clock é zero, ele simplesmente fica esperando. Lembrando quem estava lá no estado anterior do flip-flop. Tudo bem aí, pessoal? Podemos avançar? O latch SR é um flip-flop, é um flip-flop SR. Ele é chamado de latch ou flip-flop transparente justamente por esse efeito de memória, de guardar ou setar ou resetar. Então, ele é uma célula básica de memória. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu posso, então, agora preencher a tabela verdade desse flip-flop com essa nova entrada. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Que quando C é zero, independente da entrada SR, a minha saída é zero. Ou, perdão, quando C é zero e a minha saída anterior é zero, independente de SR, a minha próxima saída continua sendo zero. Ou seja, eu seguro quem estava aqui na saída anterior, perpetuando este valor. Quando ele é zero e a saída anterior é 1, da mesma forma, eu mantenho quem estava na saída anterior, né? Quando ele é 1, o flip-flop funciona normal, inclusive com a sua zona proibida. Perfeito? Alguém não entendeu essa tabela verdade aí?
Hein, pessoal? Todo mundo entendeu essa tabela verdade? Vamos ver. Eu quero que vocês calculem, então, a expressão de Q de T mais 1, dependendo de S, R, Q de T ou o Q anterior, e do clock. Quem é a expressão agora? Você vai fazer o nosso mapa K e vai encontrar essa expressão. Quanto tempo vocês querem, galera? O mapa K, 5 minutos é o suficiente, não, pessoal? O mapa K de 4 variáveis. Se vocês fazem RI de um mapa K de 4 variáveis, né? Não? Vamos lá, vou marcar aqui. Quem tem aí?
E aí, pessoal, todo mundo encontrou aí nosso mapa K? Beleza. Uma dica aqui para vocês, ó, que você está entendendo a tabela verdade, na verdade não estão. Esses don't care aqui, eles vão equivaler, né, a 4 linhas da tabela verdade. Não é isso? Porque quando SR for 00, 01, 0 e 1. Então, 4 linhas para o C0 que é anterior 0 e 4 linhas para o C0 que é anterior 1. Perfeito? Isso, né? São 8 do 0 ao 7. Precisa de mais 5 minutos, pessoal, ou não? Pronto, então agora que vocês começaram a entender, né? Olhar, disseram que entenderam, mas só quando pega na mão para precisar é que realmente entende o significado. Isso é positivo, pelo menos vocês estão fazendo. Posso, claro, mais 5 minutos.
Pronto, galera. Demorei, mas voltei. Vocês estão aí? Desistiram de mim? Estão aí, pessoal? Ah, beleza. Confiram, por gentileza, o mapa K que gerou, né? A gente tem quadro. Temos quadro aqui também. Temos quadro aqui também, né? Ó. Perfeito? Como é que deu a expressão de vocês? Acho que vocês colocaram aí, né? Ah, eu perdi a expressão. Pronto, acho que está correto isso aí mesmo. Perfeito? É porque eu perdi tudo que tinha no chat ali para trás, pessoal, que a internet está só caindo hoje. Me desculpe. Tá certo? Mas o que é mais importante aqui? Veja só. A partir do momento que a gente tem essa nova entrada aqui, que a gente vai chamar de clock, que é o nosso espera aí, né? Quando ela está desativada, do jeito que a gente projetou, desativada aqui é 0. Tá certo? Quando ela está desativada, o flip-flop mantém o seu estado anterior. Você pode morrer de mexer nas entradas. Ele vai segurar bonito lá. Perfeito? Quando ele é 1, o que é que acontece com o flip-flop? O flip-flop funciona normal. Perfeito? Então, de novo, ela é uma entrada que ela tem a função apenas de sincronizar o funcionamento. Beleza? São 3 quadros, galera. Então, são 3 expressões. Você fez o mapa casinho com calma, você vai encontrar lá. A maioria de vocês conseguiu. Então, ela tem uma entrada que ela não tem alteração no funcionamento do flip-flop, simplesmente sincronização. É daí que vem o nome clock. Beleza? Então, a partir do momento, quando você encontrar o flip-flop, você vai encontrar com essa entradazinha aqui no meio, ó, que é a entrada de sincronização. Joia? Muitas vezes, quando você vai buscar a expressão do flip-flop, em algumas bibliografias, eles deixam o clock de forma implícita, ou seja, eles colocam a expressão simplesmente em função de S, R e de Q anterior. Beleza? Colocando a tabela verdade simplificada dessa forma, ao invés de algo desse tipo. Tá certo? Beleza? Então, a partir do momento, a gente tem essa nossa nova entrada de sincronização. Detalhe, pessoal. Se, por acaso, eu fizer isso aqui, qual é a alteração do ponto de vista prático do flip-flop? Hein? Pronto, exato. Só muda aí que agora o clock é ativado com 0. É muito provável que você vai encontrar essa situação aqui com a bolinha aqui na frente. Né? A bolinha na frente no datasheet de um dos termos desse significa que ele é ativo com 0. Então, quando você tem um inversor ali antes, você modifica para o clock ser ativado com 0. E com 1 ele não ser ativado. Joia, galera? Até aí tudo bem? Me ajuda então aqui, ó. Eu quero que vocês façam uma análise do que resulta se a gente fizesse essa ligação. Aqui eu tenho um flip-flop normal, com entrada de clock, entrada S, entrada R, né? E interconectei 2 portas END nas entradas desse flip-flop, com um novo laço de alimentação. Eu quero que vocês levantem a tabela verdade de A e B em relação ao flip-flop. A gente já sabe que o flip-flop, ou seja, aqui dentro, também depende do que anterior. Isso vai aparecer. Não precisa se preocupar com o clock. Considere que o clock está ativado, ou seja, deixe ele de forma implícita. Quando ele é 1, ele funciona normal. Não precisa colocar o clock nessa nossa primeira análise. Vocês entenderam? Então, eu quero que você analise o funcionamento deste circuito. Ok? Ficou claro, galera? É possível ou não? Acho que sim, né? Porque você já conhece um flip-flop regular, com 2 portas ENDs a mais, acho que não vai fazer muita diferença.
Joia? Vamos lá, os 5 minutos. Dessa vez eu prometo que é 5 minutos mesmo. Não tendo mais celular, não. Vai lá.
Valfrido, primeiro eu solicitei só a tabela. Não precisa da expressão ainda. Tá certo? Primeiro eu quero entender o que é que isso faz. Isso é importante para vocês, além de uma expressão que muitas vezes tem um impacto pequeno. É por isso que a gente começa analisando o funcionamento. Depois é que eu peço a expressão para vocês. Primeiro eu quero que a gente entenda o que é que isso aqui faz. Beleza? A tabela verdade ela nos mostra muito dessa coisa. Joia? O que é que vocês analisaram aí? Quem preencheu a tabela verdade, pessoal? Me ajudem aqui. Vamos levar isso aqui para o pente. Vou pegar a tabela verdade lá também, já vai me poupar trabalho. Se você está fazendo, para um pouquinho aqui e me acompanhe. Pode ser? Vamos aqui, ó. Então, ó. Olha aqui. A minha primeira situação, o que é que ele está falando aqui, ó? As entradas A e B, ambas são zero. O meu Q anterior era zero, ou seja, aqui tinha zero. E é óbvio que o Q anterior barrado, se o Q anterior é zero, pessoal, quem é o Q anterior barrado? Eita. 1. É simplesmente o inverso. Tudo bem até agora? Então, vamos colocar aqui, ó. 0, 0, que tinha 0, lógico, que tinha 1. Beleza? Então, ó, aqui esse 1, ele vem para cá, né, ó. Beleza? E esse 0, ele vem para cá. Tranquilo? A saída dessa end aqui, 0 end, por mais que venha um lá de baixo, que é um resultado, galera. 0, né? Da mesma forma que aqui embaixo, por mais que venha qualquer informação do que anterior nessa situação, aqui é 0, não é isso? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um flip-flop SR, cujas entradas são 0, 0. Né? Ou seja, é um flip-flop SR normal, cujas entradas são 0 e 0. Quem é a saída? Quando é 0, 0, ele mantém o Q anterior. Quem era o Q anterior, hein, pessoal? 0, não é isso? Então, posso dizer que aqui a saída é 0. Ficou claro? Todo mundo entendeu aí o que a gente fez? Essa análise que a gente partiu aqui agora. O outro caso aqui, ó, A e B sendo 0, mas o que anterior era 1. É simplesmente esse caso aqui, ó. Tudo bem? A gente vê que tem pouco impacto, né? Como as entradas de A e B são 0, eles vão forçar a entrada do flip-flop SR ser 0, 0. Joia? E aqui quem vai ser o Q final? Vai ser o Q anterior, mas nesse caso a gente viu que o Q anterior aqui é 1, né, pessoal? Então quem vai ser o Q final aqui? 1. Todo mundo está acompanhando, pessoal? Beleza. Agora, eu tenho a situação onde A é 0 e B é 1. Não é isso? Beleza? Então, veja só. Esse 1, ó, ele vem para cá, mas não impede da entrada S ser 0. Ok? Esse 0, ele vem para cá, tornando a entrada R 0. Tudo bem? Então, eu tenho uma situação aqui onde a entrada do flip-flop SR é o 0, 0 também. Quem é a saída, galera? Q anterior. E quem é o Q anterior aqui? 0. Beleza. 0 de novo. O meu próximo é a mesma situação. Só que eu inverto o Q anterior, né? O Q anterior é 1.
E é lógico que o anterior barra é 0. Perfeito? Vamos analisar quem é que dá isso aqui. Então, ó, esse 0, ele é levado para cá. Perfeito? E que vai resultar em 0 na entrada S do flip-flop. Beleza. Esse 1, ele vem para cá, que vai resultar em 1 na entrada R. Então, tem um flip-flop cujas entradas S é 0 e a entrada R é 1. Quem é a saída desse flip-flop, pessoal? Zero. Que anterior. Essa entrada tinha um R por causa de uma coisa, né? Que nome é que batiza essa entrada R? De reset, não é isso? Então, quando a entrada reset é 1, ele reseta, ele joga 0. Então, nesse caso aqui, a minha saída é 0, independente do que é anterior. Todo mundo acompanhou? O próximo caso é A igual a 1 e B igual a 0. Vamos ajustar aqui. A igual a 1, B igual a 0. Aí, de novo, Q0, Q barra 1. E o oposto depois a gente vai testar. Então, veja só. Esse 1 vem para essa entrada aqui. Quem é o resultado dessa porta int, pessoal? 1, né? Então, eu tenho a entrada S sendo 1. Esse 0, ele vem para cá. Quem é o resultado dessa porta int? 0. Então, aqui eu tenho, ó, é um flip-flop normal com a entrada S1 e a entrada R0. Quem é a saída? Independente do que anterior, pessoal. 1. Joia. Perfeito. Para o outro caso, não vai mudar muita coisa, né? Agora, ó, as mesmas entradas, mas eu mudo o que anterior. O meu que anterior é 1 e é lógico, o meu que anterior barra é 0. Perfeito? Então, ó. Sim, depois a gente vai fazer o mapa K disso aqui, Valfredo. Mas, de novo, mais importante do que uma expressão booleana, ela vai estar contando essa história para você. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou testando caso a caso com você a tabela verdade, para você entender o que é que está acontecendo. E depois a gente vai tirar um padrão daquilo. Se você consegue tirar o padrão só olhando para a expressão da álgebra booleana, joia, não tem problema nenhum. Mas caso não, caso você precise fazer a tabela verdade, também não tem problema. Por quê? Porque aquela expressão, se você a fez correto, ela tem que dar a mesma tabela verdade. Perfeito? Vamos voltar aqui. Então, tem 1 e 0. Esse 1 vem para cá. Mas continua resultando o 0 aqui. E esse 0 vem para cá. E continua resultando um 0 aqui. Eu tenho um flip-flop SR com a entrada 0, 0. Quem é a resposta, pessoal? Q anterior. E quem é o Q anterior nesse caso? 1, perfeito. Então, também deu 1 aqui, mas por um motivo diferente. Mas deu 1 também. Vamos analisar os dois últimos casos. Perfeito? Deixa eu ver se eu enquadro todo mundo aqui. Pronto. Os dois últimos casos é quando ambas as entradas são 1. E aí eu vou testar para quando o Q anterior é 0 e quando o Q anterior é 1. Vamos lá. Quando ambas essas entradas são 1 aqui, o que acontece? Esse 1 que estava aqui vem para essa segunda entrada e que joga 1 na entrada S. Esse 0 aqui, ó, vem para a segunda entrada da porta inferior. E ele mesmo já é o suficiente para que a entrada R seja 0. Porque o resultado da porta end ali vai ser 0. Então, eu tenho um flip-flop SR com S1 e R0. Quem é a saída dele, pessoal? Hein, galera? 1, não é isso?
independente do que anterior, S1 e R0. Todo mundo entendeu esse passo? Beleza, vamos testar agora o último caso, né? Que o que anterior é 1, e é lógico que o que anterior barra é 0, que é simplesmente o oposto disso. Ele vai ter o mesmo efeito aqui embaixo, ó, passa esse 1 para cá, que fica a entrada R igual a 1, e esse 0 aqui, esse 0 aqui é o suficiente para garantir que a entrada S seja 0. Eu tenho um flip-flop cuja entrada S é 0 e a entrada R é 1. Quem é a resposta dele, pessoal? 0. Perfeito? Veja só, agora o que eu quero definir aqui é um padrão do que isso aqui está acontecendo. Quando a entrada é 0, 0 para A e B, o que é que acontece com a saída? Hein, galera? Você concorda que é o próprio que anterior? Quando o que anterior era 0, ela mantém 0. Quando é 1, ela mantém 1. Como o Clive colocou aí. Tudo bem? Todo mundo enxergou isso, pessoal? Quando a entrada é 0, 1, o que é que acontece com a saída? É 0, independente do que anterior. Ó. Tanto fez o que anterior ser 1 como ser 0, resultou na saída 0, cravado lá 0. Quando o A é 0 e o B é 1, ele resultou na saída 0. Então, aqui ele resulta na saída 0. Quando o A é 1 e o B é 0, quem é a saída? Independente do que anterior, a saída foi 1. Vocês conseguem ver isso? E agora, quando o A for 1 e o B for 1? O que é que aconteceu aqui? Ah, ele está invertendo o que anterior. A saída é igual ao que anterior, barrado. Ele se lembra quem estava lá e inverte. Então, veja só, adicionando mais duas portas AND, eu criei um efeito nesse flip-flop aqui do seguinte, ó. Quando as entradas A e B forem 0, 0, mantém, segura a saída anterior. Quando for 0, 1, 0. Quando for 1, 0, seta. E quando for 1 e 1, inverte. O que é que aconteceu? Eu criei um novo flip-flop. Se eu adicionar essas duas entradas, eu vou ter um flip-flop que não vai ter zona proibida. Todo mundo consegue enxergar isso? Isso dá origem, pessoal, ao nosso segundo flip-flop, que é o flip-flop JK. Perfeito? O flip-flop JK, quando as entradas J e K forem 0, 0, que anterior. Quando as entradas JK forem 0, 1, 0. Quando a entrada J for 1 e K for 0, 1. E quando ambas as entradas J e K for 1, ele inverte o que anterior. Se estava 0, ele vai para 1. Se estava 1, vai para 0. Perfeito? Ficou claro aí, galera? Beleza. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. E o clock? Como é que funciona o clock aqui nesse JK? Hein, pessoal? Boa pergunta. Precisa se não tem região proibida? O clock, pessoal, ele tem uma outra, ele tem uma função, a gente estudou a função dele
devido à região proibida. Mas vocês concordam que ele tem uma vantagem? Mesmo quando eu não tenho uma região proibida, vamos voltar para o SR aqui, ó. Mesmo se eu não for passar pela região proibida, é interessante ter uma entrada que espera por mim ajeitar todas as entradas do flip-flop. O que é que vocês acham? É interessante ter isso? De ter uma entrada que espera por mim? Eu creio que sim. Principalmente quando sou eu que estou operando, quando é você que está operando. Porque o tempo de resposta do flip-flop é nanosegundos. E o da gente está muito acima disso. Então, você ter uma entrada sincronizadora não depende essencialmente da região proibida. Eu tenho sim um clock no flip-flop JK. E como é que ele funciona? Do mesmo jeito que no SR. Esperando pelas entradas serem administradas para sinalizar o momento de transição. O clock, de novo, sinaliza o momento de transição. É isso que o clock faz. Ficou claro, galera? Beleza. Então, o que é que eu quero que vocês façam com tarefa de casa para amanhã? Opa. Edita aqui. Queria que você encontrasse a função da saída Q de T mais 1. Eu quero que vocês façam ela como uma função que depende de J, de K, de Q anterior ou Q de T, né? Como queira. Beleza? Opa. Travou. Pronto. JK, Q anterior e do clock. Beleza? Então, você vai fazer de novo aquele mapa K e vai dizer para mim quem é essa expressão. Tudo bem? Vocês fazem como tarefa de casa e amanhã me traz. Detalhe, em alguns livros, ele dá essa expressão só em função de J, K e Q anterior. Por quê? É porque uma vez que o clock tem uma função meramente de sincronização, não influencia no funcionamento, ou seja, como se fosse parte dessa tabela aqui, ó. Algumas bibliografias dão o clock de forma implícita, ou seja, ele não coloca aquela variável lá, deixa só em função das variáveis J, K e Q anterior. Mas aqui a gente vai fazer com todos, que a gente sabe que o clock marca o momento, então ele pode sim aparecer aqui na expressão. Beleza? A gente vai fazer com todos. Vocês vão fazer com J, é uma função que depende de J, K, Q anterior e clock. Perfeito? Fica com tarefa de casa. Tudo bem? Além disso aqui, ó, eu quero que vocês pensem o seguinte. Não é isso aqui ainda. Pronto. Vou já conversar sobre isso, Marcos. Deixa eu só terminar aqui a última tarefinha de casa. Aí a gente coloca aqui. Suponha, pessoal, que eu tenho esse flip-flop aqui, ó. Que juntou as duas entradas e eu coloquei um aqui, ó. Que tipo de problema isso pode gerar? Da mesma forma do... Deixa eu colocar um outro cenário. Vamos supor que você foi verificar qual era o resultado disso aqui. Perfeito? Aí vamos supor que você chegou lá no laboratório e viu lá que o Q anterior era 0. Ou seja, tinha um LED lá que o LED estava desligado. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando até agora? Pronto. Lá no laboratório, o que é que eu tenho que fazer para colocar aqui o 1 e verificar se a saída funcionou direitinho? O que é que eu tenho que fazer, galera?
fisicamente. Eu quero que você descreva, ó. Depois do circuito montado lá, eu pego o fio que está ligado nessas duas entradas, coloco ele em VCC, né? Isso que é a entrada 1. Quem fez é o laboratório. E aí, terminou, galera? Eu já vejo a saída, se funcionou. O que é que eu tenho que fazer para verificar isso lá no laboratório? Pronto, ó. Clive perguntou, o clock está no terra? Por quê? Porque o clock vai marcar o momento de sincronização. Depois que eu coloco um aqui, eu tenho que colocar a sinalização para o clock para ele dizer que eu terminei de mexer com as entradas, não é isso? Então eu coloco o clock em que valor? Em 0? Em 0 o que é que acontece, pessoal? Quando eu coloco o clock em 0? Entrada anterior. Eu quero verificar a entrada anterior? Não, eu quero que essa entrada faça efeito na saída. Então eu tenho que colocar o clock em quanto? Em 1. Todo mundo concorda, pessoal? Então fui lá, coloquei a entrada JK no VCC. Depois que eu coloquei a entrada JK no VCC, eu tenho que fazer o quê? Isso, botar o clock em VCC também. Correto, Clive. Certinho. Colocar o clock em 1. Emanuel colocou, o Gerson colocou. Coloquei o clock em 1. Aí o que acontece? O flip-flop calcula. Flip-flop calcula o efeito dessa entrada nessa saída. Não é isso? Correto até agora, pessoal? Pronto. Então ele calculou. Aí o que é que eu fiz? Voltei o clock para 0 e fui lá medir com o osciloscópio. Joia, perfeito. Mas olha o que é que aconteceu com a turma. Na hora que foi ver os relatórios, metade da turma encontrou que o que anterior mudou de 0 para 1. Ou seja, fez efeito, beleza. E a outra metade viu que o que anterior continuou 0. O que foi que aconteceu aí? Não, todo mundo colocou 1 na entrada e depois ela botou no 0. Aí o Valfrido levantou uma dúvida lógica. Ah, pessoal, vocês erraram. Vocês não colocaram lá o clock em 1. Repita a prática. Foi lá todo no laboratório repetir. Na hora que foi todo no laboratório repetir, fizeram a mesma coisa. Colocaram lá o JK para 1, aí subiram o clock para ele fazer efeito. Depois que ele fez efeito, baixou o clock para eu poder lá medir com segurança. Beleza? Na hora que foi medir, agora, metade da turma, que não era a primeira metade, uma outra metade lá qualquer, viu que estava funcionando. Teve gente que estava funcionando, manteve funcionando, teve gente que não estava funcionando e continuou e funcionou agora. Mas a outra metade, que tinha gente que não tinha funcionado, continuou não funcionando, e que tinha gente que tinha funcionado e deixou de funcionar. O que foi que aconteceu? Quero que vocês pensem nesse procedimento para amanhã a gente discutir ele. Que tipo de erro está dando? O clock em 1, ele vai fazer efeito. Se o clock tiver 1 na hora que eu estiver mexendo nas entradas, qualquer momento, né, o flip-flop vai responder. Por isso que eu mexi na entrada e depois mexi no clock. Lembra para que serve o clock? Thaleson. Para dizer o momento. Foi por isso que eu mexi no clock depois. O procedimento foi correto, mas a gente não está conseguindo. A gente já levantou essa hipótese, tá? Ah, porque mexeram no clock primeiro. Não, a gente repetiu o procedimento
para garantir que todo mundo mexeu no clock depois e continuou tendo resultados inconsistentes. O que é que está acontecendo? A gente tentou isso, mas como a gente, quando foi repetir depois, outras pessoas funcionou o flip-flop que a gente achava que estava ruim, e outras pessoas que o flip-flop estava bom, deixou de funcionar. E aí? Não é flip-flop queimado. A gente repetiu o procedimento. Pensem nesse procedimento aí. Amanhã a gente começa com ele, na verdade. Amanhã a gente tenta identificar. É legal quando fosse na prática, a gente poderia mostrar, né? Mas a gente, né, faz um exercício de abstração e tenta entender o que está acontecendo. Não é difícil, beleza? Gente, eu vou pedir licença para a gente parar aqui a gravação.